Bom dia, paz do Senhor, eu sou a Ana Gisele, congrego no Tempo Central da 14 e hoje vamos compartilhar um pouco de conhecimento sobre a nossa nova revista, né? Que no caso vamos falar do que Jardim de Infância e do livro de Salmos. Eu gostei muito da cor, da capa, ela ficou bem divertida. É bom que vocês, professores, ou até os pais mesmo, quando forem estudar com as crianças, fazerem um devocional, que vocês mostrem, para que eles fiquem mais atentos, né, ao que nós vamos falar, ministrar ali, tá bom? Mas antes de nós começarmos melhor, dar continuidade, a gente vai fazer uma oração para agradecer ao Deus, né, para Ele nos capacitar a cada dia mais, nos dar conhecimento de como fazer, como devemos ministrar para as nossas crianças e ajudar a compartilhar conhecimento com os nossos professores, tá bom? Senhor Deus, te damos graça, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui. Cada vez mais te pedimos, Senhor, que tu venha nos capacitar, Senhor, nos dar direcionamento, discernimento, sabedoria, para compartilhar conhecimentos com os nossos irmãos em Cristo. E assim possamos fazer o teu trabalho, Senhor, como o melhor, Pai. Assim, Senhor, recompensa cada um, Senhor querido, da nossa equipe, levando, Senhor, uma bênção toda especial. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Olha, eu fiquei hoje para falar o bondoso pastor. Para essa lição, nós temos 3 figuras, que como eu comentei com vocês da última vez que eu estive compartilhando com vocês, é bom sempre deixar reservado, porque em algum momento você vai reutilizar. E, se possível, fazer a impressão na cor o quê? Colorida, né, que fica melhor. Então, ele fala para a gente no caso do pastor, né, o pastor todo lá de terno, aquele que nós temos o hábito de ver nas nossas igrejas, na escola dominical, do pastor de ovelhas, tudo bem? Essas são as imagens. E a terceira imagem, a outra imagem é o Jesus com o cajado. Na nossa revista, aí está aqui, né? O bondoso pastor. Ressalto, não esquecendo de falar para as crianças sobre o nosso guardando no coração. É importante que vocês falem com eles sempre em voz alta. E nesse momento peçam para que eles repitam, que no caso é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Olha lá, é um versículo muito conhecido e eles não vão ter dificuldades em gravar, porque anteriormente os versículos eles estavam um pouco maiores e aí às vezes tinha uma dificuldade um pouco para eles gravarem. Mas enfatize você na sala de aula para que vocês para que eles venham gravar. E vocês podem dividir, como tem lá o ponto em vírgula, vocês podem colocar que no primeiro momento as meninas falem, né, o Senhor é o meu pastor, e no segundo momento peçam para que os meninos falem, nada me faltará, e depois vice-versa. E por último, vocês podem pedir para que todos falem lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1, tá? Então aí, o bondoso pastor. Por que nós temos a imagem no caso do pastor? Porque eles têm algumas crianças só têm a imagem de pastor, aquele pastor que está com terno, desculpa. Então você vai ressaltar para eles que lá no tempo de Jesus, né, existiam os pastores de ovelhas. Aí eu fiz de EVA, mas isso não impeça que você faça de outro material que você tem disponível, então você possa imprimir mesmo na internet. Imprimir colorido, né? Sempre está imprimido colorido. Se não der para imprimir colorido, então imprima preto e branco, vazado, e você mesmo pode colorir, né? E você pode até fazer pegar essa imagem vazada para colorir na internet e dar para as crianças, aquelas crianças que não tiverem a revista, e fazer emissão, né? E tenho aqui o cajado. E eu fiz uma ovelhinha de EVA, falo a mesma coisa a vocês. Posso fazer de outro material? Fique à vontade, só não deixe de fazer o seu recurso por conta, eu não tenho material que foi indicado lá, em nenhum momento disso. Mas sempre está ressaltando, né? Esse pastor é o pastor que zela pelas ovelhas, que ele vai e leva as ovelhas para que elas possam pastar e que depois elas voltam, e vai lá tendo cuidado. E ele conta, né? Não tem lá as 99, aquele louvor, você pode até cantar com suas crianças lá em sala de aula, tá bom? Então, a nossa revista ela vai falar, que nesse caso é a lição 2, o assunto é o bondoso pastor, o guardando no coração não esqueçam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará,
Salmos 23, versículo 1. E aí, o objetivo, como foi colocado aqui para nós, é ensinar que Jesus é um pastor que cuida de suas ovelhinhas com muito amor. E aí, falar de amor, o amor de Jesus é mais fácil, né, irmãos? Todos nós já tivemos uma experiência. A maior experiência é quando ele ali desceu lá do céu para se tornar homem feito nós. Então você pode estar falando para ele sobre isso, desse amor incondicional que foi provado ali na cruz do Calvário. Aí você pode estar incrementando com uma cruz do Calvário, mas aí a gente vai se prender mais nisso aqui, do pastor, do cuidado. Mas aí não tem como não falar em amor e não falar do grande amor de Cristo provado ali na cruz, né? E aí as musiquinhas que ele colocou para meu bom pastor aqui, Cristo das 3 palavrinhas, e Jesus o bom pastor. Se você tiver uma outra, você fique à vontade para colocar. Agora vamos falar da revista das crianças, né? Aí olha lá, a revista das crianças, como eu sempre falo, eu acho muito legal, mas eu posso levar, como eu falei, se você tiver oportunidade de levar uma imagem vazada para colorir de o pastor e de ovelhas que nos remeta justamente à nossa lição de hoje, para que a criança possa estar desenvolvendo. Da ovelha você pode levar uma imagem vazada e pedir para que elas colhem algodão ou um outro material. Né? Isso vai ajudar na coordenação motora, isso eu já estou falando mais a nível secular, mas também vai se tornar uma atividade divertida. Né, vai prender a atenção deles, né? E no momento que eles estão fazendo a lição, sempre está falando, eles estão concentrados lá na atividade dele, mas você pode estar falando, olha, essa é a ovelhinha, ela representa, quem ela representa? Representa nós, o pastor, quem é que é representado? O nosso pastor. E aí ele está desenvolvendo a atividade e você está falando sobre o que é a atividade. E aí a criança está internalizando. A gente pensa que não, mas ela vai, é uma esponjinha, então ela vai assimilando muita coisa. Eu digo sempre assim, o mundo ele tem mais recursos às vezes para me ensinar o que não presta. Então a gente precisa, entendeu? Nos adaptarmos, pedirmos a Deus mesmo, né? Discernimento e sabedoria para nós trabalharmos a palavra dele. Sabemos que trabalhar a palavra de Deus para adulto não é fácil, imagine para uma criança. Ela precisa de uma linguagem direta, de uma linguagem acessível, uma linguagem que ela compreenda. E eu digo que para isso precisamos sim estudar, mas primeiramente pedir ajuda, direcionamento do Espírito Santo de Deus, para que a gente, quando for falar para ela, até porque a própria palavra fala sobre isso, para no momento que nós formos falar a ela, né, sobre o amor de Cristo, ele venha guardar no seu coração. Nós jogamos a semente e cabe ao Espírito Santo lá germinar no coração daquela criança. Então, nós precisamos nos adaptar, nos preparar, mas sempre, em primeiro lugar, pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, para que ele venha verdadeiramente nos ministrar em nossas vidas, em nossos corações, e dessa forma, assim, nós conseguirmos alcançar de forma objetiva, que é falar do amor de Cristo, tá bom? Então, aí aqui na revista das crianças, tem aqui, aí tem o Encontrando o Tesouro, que no caso o livro que nós vamos estudar é o livro de Salmos, e em especial o Salmo 23, né? Você pode também estar fazendo, lendo para eles todos, né? E vai depender se a sua classe ela é um pouco mais agitada, um pouco menos agitada. Se algumas crianças sabem ler, por exemplo, lá na classe a qual eu ministro, que é de 4 a 6 anos, eu tenho uma aluna por nome Isabela, que ela já sabe ler. Então, mas também você vai estudar, ver se aquela criança que se sente que não sabe ainda ler, aí você já não coloca assim sempre, mas incentive para que ela venha aprender a ler logo, né, e para que assim ela possa estar também lendo. Aí se você vê que a sua classe, a maioria já sabe ler ou já tem algum conhecimento de leitura, você pode estar pedindo que a própria criança faça uma leitura, não todo do livro dos Salmos, que para nós não é grande, mas para eles se torna um pouco grande, mas pegue os versículos que são mais curtos para que eles possam estar lendo ali. E isso é muito legal. Eles gostam muito de estar participando. Por isso que eu digo assim, que é importante esse momento de conversar com eles, e eles vão entender, vão compreender, eles vão estar fazendo, e eles aprendem mais quando ali estão fazendo. Tá bom? Então, falando um pouco da revista, eu acredito que todos já tenham acesso a ela, né?
aí que tá aqui no caso ali, é o de sempre, né? E aqui tem a nossa atividade, ó. Aí tem a parte da leitura, que ele vai fazer em casa. E não esqueçam, irmãos, para que incentive a sua classe pedir que os filhos peçam aos seus pais para fazer o devocional, né? É uma coisa que eu acho muito legal. Até fiz um comentário anteriormente, porque ela acaba pegando não só as revistas, a do maternal até o adulto, é só um livro da Bíblia. E isso facilita quanto família, quanto devocional. Porque aí se você tem uma criança do maternal, uma do jardim, cada um vai pegar a sua revista. E ali você vai estar fazendo o mesmo livro, porém com uma linguagem diferente, como nós falamos e ressaltamos aqui. Precisamos adaptar a nossa linguagem, o nosso vocabulário às crianças, porque eles não vão conseguir compreender uma linguagem adulta rebuscada, não é verdade? E por último aqui, ó, nós temos aqui a nossa... Ai, desculpa, deixa eu colocar para cá. A nossa atividade, deixa eu dobrar aqui a revista. É porque como ela tá nova, eu fico até com pena de dobrar a revista. Parece criança, mas é isso mesmo. Ó, 2 atividades só que vem. Aí por isso que eu falei da atividade vazada lá, da ovelhinha vazada, para que ele possa estar colando algodão. Isso se você tem uma classe que ela é o tempo todo bem... todos os domingos está com você, você pode estar mandando para que ela possa estar fazendo em casa, no próprio domingo, durante a semana com seu pai, com a sua mãe. Fica a seu critério. Isso é uma sugestão, né? Para justamente, eu digo que é uma sugestão, até fica legal para fazer em casa, porque para que a criança peça ao seu pai ou à sua mãe, para que ele venha, ou os dois, né, nesse caso, não sei, da rotina de cada família, mas no momento que a criança está fazendo a atividade de estar colando algodão, aí pedir, aí falar, para a criança falar, olha, o que eu aprendi foi isso, no domingo a tia ensinou isso, ela ensinou que nós somos representado por uma ovelhinha, que o nosso pastor é o nosso Jesus, e que aqui na terra, por enquanto, é o nosso pastor da igreja, tá bom? Então é esse assunto que eu queria compartilhar com vocês, e espero ter ajudado vocês, né? Como eu sempre digo, a gente sempre compartilha conhecimento para que a gente possa verdadeiramente estar fazendo o melhor para o nosso Senhor. Sabemos que as realidades das igrejas, elas são muito diferentes, né? Algumas com mais recursos, outras com menos recursos, mas a gente nunca vai deixar de fazer o trabalho do Senhor por conta disso. Pelo contrário, a gente vai sempre estar adaptando aquilo que nós temos. E também sabemos que quando colocamos nosso joelho no chão e pedimos, o Senhor, Ele abençoa com relação aos recursos. Claro que a gente deve ver recursos e para nós obtermos recursos, precisamos sim do financeiro. E nós temos um Pai que é o dono do ouro e da prata, então Ele nos possibilita isso, né? Então vai dependendo de cada irmão em Cristo, de orar mesmo, colocar seu joelho no pó para que você venha pedir isso. Eu tenho um exemplo, assim, minha tia ela já dorme no Senhor, então a igreja a qual ela congregava era bem periférica, então ela não tinha muito recurso. Mas pense numa festa de criança, isso quando eu era criança, há pouco tempo atrás, estou brincando, irmãos. Mas pensa recurso que ela conseguia, e eu digo assim, é um exemplo, sabe? Eu vejo assim, as igrejas que são mais de periferias, vejo assim, o quanto eles são empenhados, e ali às vezes, muitas vezes as irmãs que estão à frente do trabalho, elas colocam mesmo o joelho no chão. Claro que além de colocar o joelho no chão, chorar ali no pó, pedir para o dono do ouro da prata, Deus vai providenciando pessoas para abençoar, ou então dando meios para que ela possa estar angariando fundos para estar fazendo o melhor para Cristo, né? E é isso, irmão, a gente vai encerrar agradecendo ao nosso Senhor, pedindo, né, que esse trimestre seja tão ou mais abençoado que o trimestre passado. E já estamos no segundo semestre, né, do ano de 2024. Eu fico imaginando, em dezembro de 2023 tivemos um café falando, né, e como passa rápido. Eu digo, meu Deus, a volta de Jesus está muito rápido mesmo. E é isso, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, te dou graça, Pai, pela oportunidade de te servir, Senhor. Senhor querido, te agradeço, Senhor querido, por cada vida, Pai. Por cada vida aqui, Senhor querido, irmão Gustavo, irmã Lili, pastora Rosana, Jadiel, Pai.
A Brenda que está agora aqui no estúdio, Senhor querido, todos, Senhor, alcança, Senhor, que tu venha colocar bênçãos sem medidas na vida de cada um. Pai, eu quero te pedir, Pai, te engrandecer, que tu venhas alcançar, Senhor querida, cada professor, colocando, Senhor, discernimento, sabedoria, ânimo, Pai, porque muitas vezes nos desanimamos, Pai, mas que tu venhas colocar ânimo, Senhor, no coração de cada um. E assim, Senhor, abençoa cada criança, abençoa cada igreja, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Até a próxima, irmãos. A paz do Senhor.